pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e dessa vez nós iremos fazer uma revisão do conteúdo que nós estudamos no primeiro bimestre para posteriores avaliações. Então, o conteúdo que nós falamos sobre a patrística e a escolástica. Vamos falar um pouquinho em conceitos gerais sobre esses dois movimentos que aconteceram na Idade Média. Origem da patrística. A filosofia patrística surgiu em uma época difícil para o cristianismo, em virtude da promulgação do cristianismo como religião oficialmente aceita pelo Império Romano. Os cristãos ainda sofriam perseguições e retaliações, além de não terem muitos adeptos em várias localidades europeias. O primeiro movimento da patrística era composto pelos primeiros professadores da fé cristã e pelos padres apologistas, que tinham a missão de fazer uma defesa do pensamento cristão. Desse modo, a patrística recebeu esse nome por abrigar os primeiros padres, pais da Igreja Católica. Iniciando como discussões mais focadas na relação entre cristianismo e judaísmo e estabelecimento canônico do Velho Testamento, a patrística rapidamente evoluiu para avaliar a consistência da fé em termos doutrinários, procurando fortalecer seu estabelecimento no Império Romano cristianizado. Portanto, é importante ressaltar que o período patrístico foi um período de mudança e transição de pensamento. Ele situava-se cronologicamente entre a Antiguidade e a Idade Média. E filosoficamente pode ter distintas classificações. A patrística, ela é considerada a primeira fase da filosofia medieval. Conforme visto anteriormente, sua principal característica era a expansão do cristianismo na Europa e o combate aos hereges. No caso, esses hereges, todos que contradiziam as ideias da igreja eram considerados como hereges. Baseado na filosofia grega, os filósofos desse período tinham como objetivo central compreender a relação entre fé divina e o racionalismo científico, ou seja, eles buscavam a racionalização da fé cristã. Outra característica do período patrístico é a influência de Platão, pensador grego amplamente estudado, traduzido e difundido entre aqueles que recorriam à filosofia grega. O pensamento platônico difundido para os patrísticos adveio do chamado neoplatonismo, corrente filosófica que estudou, classificou e formulou teorias filosóficas próprias a partir dos escritos deixados por Platão. Portanto, os principais temas explorados por eles estavam ancorados nas vertentes do maniqueísmo, ceticismo e neoplatonismo. São eles criação do mundo, ressurreição e encarnação, corpo e alma, pecados, livre-arbítrio e predestinação divina. Desse modo, foi no período patrístico que surgiu a maior parte doutrinária do pensamento cristão, pois todos os padres que foram pais da Igreja Católica tiveram a missão de formular o princípio de todo o pensamento cristão, e assim daria origem ao que conhecemos hoje como a Igreja Católica Apostólica Romana. Santo Agostinho foi teólogo, bispo de Hipona, filósofo. Além disso, foi considerado como o maior difusor do pensamento patrístico
e o maior polemista da filosofia patrística. Agostinho buscou diversas correntes teóricas e escolas filosóficas na tentativa de encontrar um sentido para a sua vida. Teve contato com o pitagorismo, com o maniqueísmo e com parte da filosofia helênica. Sendo assim, ele focou no desenvolvimento do conceito de pecado original e do livre-arbítrio, como forma de livrar do mal. A predestinação divina, associada à salvação dos homens pela graça divina, também foi um dos temas explorados por Agostinho. Além disso, ele acreditava na fusão da fé, representada pela Igreja, e da razão, que era representada pela filosofia, para encontrar a verdade. Ou seja, as duas poderiam trabalhar juntas, como nós falamos em sala de aula, que Santo Agostinho o tempo todo procurava uma conciliação entre razão e fé, cuja razão auxiliaria a busca da fé, que por sua vez não poderia ser atingida sem o pensamento racional. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escolástica. A filosofia escolástica é uma tradição filosófica que surgiu na Idade Média, tendo acontecido aproximadamente entre o século IX e o século XIII. Podemos dividir a filosofia medieval em duas vertentes, no caso a patrística e a escolástica. Enquanto a patrística encontra-se no período de transição da antiguidade para o medievo, com uma profunda valorização de Platão, a formação das apologias necessárias para formar novos cristãos e a retomada das teses aristotélicas por meio das consultas de Boécio, as tradições mouras, a escolástica é caracterizada por uma maior valorização da filosofia aristotélica e do conhecimento científico, tanto defendido por Aristóteles na antiguidade. Os responsáveis por esse resgate são os monges Alberto Magno e o famoso Tomás de Aquino. A filosofia escolástica foi um período de intensa produção filosófica e de valorização do conhecimento científico e da junção entre fé e razão. Tomás de Aquino, o principal filósofo escolástico, ficou conhecido por lutar contra as heresias, o pecado e a contrariedade aos dogmas da Igreja Católica, por meio do conhecimento intelectual e das ciências. O período escolástico sofreu grande influência dos árabes, que emigraram para o território da Península Hispânica por volta do século VII. A partir da expansão árabe, tendo ocupado também parte da Península Ibérica. Os árabes levaram consigo as tradições das obras aristotélicas. Averroes, um importante filósofo árabe do século XII, teceu comentários acerca da obra aristotélica, que, sem dúvida, influenciaram os filósofos cristãos do período tomista. Tomás de Aquino, ele é um dos pensadores que retomaram fortemente a obra de Aristóteles, tendo feito uma fusão das ideias do grego sistemático com as suas próprias ideias, fato que permitiu que o pensamento do monge dominicano escolástico fosse chamado de tomista aristotélico. Alberto Magno, um dos professores de Aquino, durante a sua longa jornada de pesquisador, professor e estudante de filosofia e teologia, era um curioso, nato e incentivador da ciência. Foi Magno quem despertou em Aquino a importância de olhar para a astronomia, para a física e para a biologia, para compreender o mundo natural e assim
compreender a Deus. Alberto Magno e Tomás de Aquino, assim como outros escolásticos, ensinaram e estudaram o trivium e o quadrivium, as artes liberais, em conjunto com o sacerdócio e a interpretação bíblica, fatores marcantes para compreender o período escolástico. O trivium, ou trivium, consistia na gramática, na retórica e na lógica. O quadrivium, ou quadrívio, consistia na aritmética, na geometria, na astronomia e na música. Todas essas áreas chamadas artes liberais compunham o conjunto de conhecimentos básicos que todos os sacerdotes deveriam estudar, além dos estudos das ciências empreendidos por alguns pensadores. Então, nessa época da escolástica, houve grandes avanços de escolas e universidades focalizando em grandes descobertas, tanto na área científica, quanto na gramática, retórica, lógica, geometria, entre outros.